Olá, acho que já estamos tanto no YouTube quanto no Instagram. Boa noite. Boa noite. Bom, feliz Páscoa para quem comemora a Páscoa, né? Para quem tem essa celebração. Então, uma ótima Páscoa para todos. Espero que tenha sido maravilhosa, que tenha sido em paz e tranquila. Estamos iniciando mais uma live na terapia em grupo de domingo às 20 horas. Hoje é 9 de abril de 2023. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correia, psicoterapeuta na linha junguiana, e tenho a proposta de semanalmente, aos domingos, às 20 horas, fazer uma live trazendo, com essa proposta de terapia em grupo, então aberta ao público, aberta, gratuita e pública, justamente para trazer a oportunidade de pessoas interagirem aqui, trazerem as suas próprias demandas da vida pessoal, e na medida do possível a gente vai fazer uma ampliação, vai fazer uma conversa em cima daquela pergunta, daquela questão, daquela demanda que eventualmente você traga. Mas para não ficar aqui esperando, porque ainda é um quadro recente, ainda não temos uma audiência, com todos participando. E isso não é um problema, porque fica aí na internet, fica aí gravado, justamente para vocês poderem acessar no momento que for mais oportuno, que for necessário. Mas a ideia é que, principalmente online, trazer essa oportunidade de fazer essas entradas, trazer as próprias demandas da vida, na medida do possível, a gente fazer alguma leitura. Nesse contexto, a ideia é trazer um conto, um mito, alguma narrativa aqui para a gente iniciar um trabalho. E aí a gente conta esse conto, conta esse mito, conta essa narrativa e fazemos uma análise do ponto de vista da psicologia junguiana, que é, obviamente, uma porta de entrada para a gente fazer um paralelo com as nossas próprias demandas da nossa própria vida. Então, hoje, eu tinha anunciado na semana passada que nós íamos trabalhar um conto, um dos contos que os irmãos Greens coletaram, lá na antiguidade. Então, eu abri a oportunidade, inclusive, para quem quisesse fazer alguma indicação, alguma sugestão. Ainda não houve nenhuma citação, e eu escolhi um conto chamado As Três Linguagens. É um conto médio. Eu vou fazer a leitura desse conto, e depois dessa leitura, porque não é um conto comum, não é um conto, embora tenha uma outra passagem que a gente lembre, que a gente associa as suas histórias em outros contos, por exemplo, na Branca de Neve, vocês vão perceber algum tipo de paralelo, que se repetem algumas temáticas ali do contexto, mas esse não é um conto popularmente conhecido. Então, vou fazer essa leitura, e aí depois dessa leitura eu faço a ampliação do ponto de vista simbólico, e quem quiser fazer alguma entrada, alguma participação, fique à vontade para me chamar, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube. Então tá passando nas duas e depois eu disponibilizo para vocês. Bom, vamos lá. As Três Linguagens. Era uma vez um conde já idoso que vivia na Suíça e tinha apenas um filho. Mas o rapaz era bronco e não conseguia aprender coisa alguma. Um dia o pai disse a ele: "Escute, meu filho, por mais que eu tente, não consigo enfiar coisa alguma na sua cabeça. Deve sair daqui. Eu o encaminharei aos cuidados de um célebre mestre, que verá o que pode fazer por você." O jovem foi mandado para uma cidade desconhecida e permaneceu por um ano inteiro com esse mestre. Ao final desse período, ele voltou para casa e seu pai perguntou: "E agora, meu filho, o que aprendeu?" "Pai, aprendi a compreender o que os cachorros dizem quando latem." "Meu Deus, misericórdia!" O pai exclamou. "Isso é o que você aprendeu? Eu mandarei para outra cidade, para outro mestre, para você fazer algum tipo de aprendizado." O jovem foi então despachado novamente por um ano para um novo mestre. E quando voltou para a casa de seu pai, mais uma vez este aflito perguntou: "Meu filho, o que você aprendeu?"
E ele respondeu: pai, aprendi a compreender o que os pássaros dizem. E o pai ficou irado e disse: você é um caso perdido. Ai, essa frase, né? A gente já não escutou algumas vezes? Você é um caso perdido. Desperdiçou esse tempo precioso. Não aprendeu coisa alguma, coisa que ele julgava que deveria ser importante. Não tem vergonha de aparecer diante de mim com essa resposta e com esse não conhecimento, com esse não aprendizado do ponto de vista do que ele queria? Eu o mandarei a um terceiro mestre. Mas se não aprender nada, novamente, não serei mais seu pai. O jovem ficou mais um ano fora com o terceiro mestre. E quando retornou a casa, o pai perguntou: meu filho, o que você aprendeu? E ele respondeu: querido pai, este ano aprendi a compreender o que os sapos coacham. E o pai então ficou incontrolavelmente furioso, sobressaltou-se, chamou os empregados e disse: este homem não é mais meu filho. Eu o expulso daqui e ordeno que levem até a floresta e matem-o. Radicalismo, né? Conto, né, gente? Vamos dar uns descontos. Os criados levaram o rapaz até a floresta, mas não conseguiram matar, pois sentiram muita pena desse garoto, e o deixaram ir. E aí é uma das coisas que eu percebo de identificação com o conto da Branca de Neve, né? Esses empregados se compadecem desse rapaz, e ao invés de matá-lo, liberam ele na floresta por sua conta e risco, e pegam um cervo e arrancam a sua língua e os seus olhos. Na Branca de Neve arranca o coração, né? E leva o coração lá para madrasta má, né? Nesse caso levam a língua e os olhos. O jovem começou a perambular, e aí assim, a participação desse pai e dessa família se encerra por aí. O jovem começou a perambular pela floresta e após um tempo, chegou a uma fortaleza, onde pediu para passar a noite. Quem está entrando, se eventualmente quiser fazer alguma pergunta assim que a gente acabar o conto, fiquem à vontade, tá? Está bem, consentiu o castelão. Se quiser passar a noite lá embaixo, na antiga torre, pode passar, mas eu tenho que te alertar. Lá está lotado, lá você vai colocar sua vida em risco, porque está lotado de cães ferozes, cães selvagens, que latem e uivam a noite inteira, e vez por outra eles precisam ceder um homem para poder saciar toda a sua fúria. Toda a região vivia mergulhada em tristeza por causa dos bichos, mas ninguém conseguia resolver esse problema nessa situação que afligia toda aquela cidade. O jovem, no entanto, não temia e disse: deixe-me ir ter com os cães ferozes. Me dê algo para jogar a eles, os animais não me farão mal algum. Porque a princípio ele tinha o conhecimento do primeiro ano que ele passou com o primeiro mestre, que ele desenvolveu o conhecimento de saber o que é que os cães falam, né? Então ele sabia fazer a linguagem dos cães. Como era essa a sua vontade, deram-lhe comida para os animais e o levaram até a torre. Quando ele entrou, os cães não latiram para ele, apenas abanaram o rabo, de forma bastante amigável. Comeram o que ele lhe ofereceu e não tocaram num só fio de cabelo dele. Na manhã seguinte, para espanto de todos, ele saiu da torre são e salvo e disse: os cães me revelaram em sua própria língua, porque permanecem aqui aterrorizando toda a região. Eles estão sob um feitiço e são obrigados a guardar um tesouro que está escondido debaixo da torre. E não terão paz até que o tesouro seja levado embora. Também aprendi com eles como fazer isso, como isso pode ser feito. Todos ouviram as palavras do jovem e se regozijaram. O castelão acrescentou que faria tudo o que ele precisasse, e ainda se ele conseguisse resolver aquela demanda, com aquela contenda que já perdurava. Ai!
Desculpa. Não, aqui a outra gravação eu chutei. Que já perdurava por muito tempo, ele simples e puramente adotaria esse rapaz, né, e faria dele o seu filho, porque afinal de contas ele não tinha mais família, o pai dele não era mais pai dele, tinha mandado matar ele. Todos que ouviram, o rapaz desceu novamente até a torre, como se sabia, para se cumprir com todo cuidado tudo que ele tinha que fazer para poder resgatar, né, para poder recuperar aquele ouro que estava debaixo da torre. E aí ele consegue pegar esse baú cheio de ouro e leva, né, para cima, porque era numa região um pouquinho mais abaixo, assim, do lugar onde eles viviam, e leva pro castelão, né? E aí esse acaba fazendo dele o filho dele, e aí tudo, naquele momento em diante, aqueles cães ferozes não continuaram a fazer toda aquela atrocidade, né? Aquela dificuldade que aqueles cães promoviam para a cidade, porque afinal de contas, finalmente o feitiço havia sido quebrado. E aí, por um bom tempo, esse rapaz, já adotado por essa nova família, por esse castelão, fica ali naquela cidade e toca a vida dele. Num dado momento, ele resolve ir para Roma. Não fala aqui que ele simplesmente abandona a família, ele fala que vai fazer um passeio, vai fazer uma viagem e vai até Roma. No caminho para Roma, passou por um brejo no qual havia vários sapos coachando. Parou para escutar e, quando compreendeu o que diziam, ficou muito introspectivo e entristecido. Finalmente chegou a Roma, onde o Papa tinha acabado de falecer. Havia uma grande dúvida em meio aos cardeais com relação a quem indicaria para o seu sucessor, para ser o novo Papa. E aí eles decidiram que esse novo Papa só seria anunciado, escolhido, né, e conclamado se houvesse algum indício, né, algum sinal miraculoso, um sinal divino. E assim, eu não consigo ficar lendo, eu acabo falando por mim mesma. E assim que esses cardeais decidem, né, que essa vai ser a forma de poder eleger um novo Papa, né, para Roma e para todos os fiéis, o jovem abre as portas da igreja e entra nessa igreja, e subitamente duas pombas brancas como a neve vão em direção a esse rapaz e pousam uma em cada ombro desse rapaz e ficam por ali, né, pelo tempo que fosse necessário. Consequentemente, esses cardeais e todos que estavam ali, por conta da decisão que já havia sido prevista, né, que precisava de um sinal miraculoso, eles entendem que esse é o sinal divino que estava anunciando o novo papado. E aí eles vão ter com o rapaz, vão ali conversar com o rapaz e oferecer, né, falar se ele aceita ser o Papa, o novo Papa. E aí o rapaz hesita, né? Ele acha que ele não é capaz, ele não é merecedor, ele não tem a capacidade necessária para desempenhar esse papado. E aí as pombas cochicham no ouvido dele e convence ele que é para ele aceitar a ser o novo Papa. E aí ele acaba cedendo, acaba concordando com as pombas brancas e passa a ser o novo Papa. Tem todos os proclames, todas as anunciações, todos os protocolos de ascensão a esse Papa, e aí ele tem que fazer a primeira missa como Papa. Só que ele não faz a menor ideia de nenhuma palavra que é necessária para ele fazer a missa como Papa, né? Ou como um padre que fosse, porque nunca ele havia sido dessa maneira. E aí as pombas, que continuam nos seus ombros, ditam todas as palavras e diz tudo o que ele precisa fazer para poder, né, dar sequência e fazer essa missa, né? Essa missa como primeiro ato de Papa. E o conto acaba aí. Os contos são assim, eles acabam como se não tivesse nada mais. E aí a gente começa uma brincadeira de observação de quais são as possibilidades de interpretação desses contos, né? E aí a gente começa lá quando ele tá, né, ele tem aquele pai
né, autoritário, que não estabelece nenhum tipo de conversa minimamente né, de pai e filho, não apenas de quem manda e quem obedece, né? E ele, nessa brincadeira ele é filho único, né? Nessa brincadeira dele fazer todo esse processo de amadurecimento, ele vai passar por 3 etapas, né? Tudo que ele aprende, porque ele é bronco, né, e estúpido inicialmente, mas ele tem todo um processo para poder... Quem quiser entrar, fique à vontade, só me chamar aqui, tá? Ele tem todo uma iniciativa, né, de começar a se desenvolver como ser humano. Então ele inicia lá, naquele momento, ele inicia a sua capacitação para iniciar a jornada dele. Ainda não começou a jornada. E nessa brincadeira ele faz 3 movimentos, né? O primeiro movimento é ele ir no primeiro ano e ficar com um mestre eleito pelo pai, não é ele que escolhe esse mestre, eleito pelo pai, por esse pai autoritário, que supostamente tentou colocar tudo que ele sabia na cabeça do rapaz, e o rapaz não aprendeu nada. E aí ele, nessa primeira investida, ele desenvolve a capacidade de se comunicar com os cães, na língua dos cães. E aí essa primeira investida nós podemos entender como a sabedoria instintiva e animal do inconsciente, né? Os cães, né? Os 3 animais que são associados, porque tem lá os 3 mestres, mas o contato com esses 3 mestres o capacita para se comunicar com 3 animais, simbolicamente associado aos seus conteúdos arquetípicos. O cão está associado com a sabedoria instintiva, né? O cão a gente já falou algumas vezes em alguns outros contos nos encontros passados. Ele tem várias formas de ser interpretado, eles têm várias formas de poder aparecer e atuar dentro dos contos e das narrativas que a gente faz análise do ponto de vista junguiana, né? Do ponto de vista simbólica, arquetípica. Mas, né, sinteticamente, ele é uma manifestação dos instintos, e não a lei, a mente, né? Ele é uma manifestação dos instintos do próprio personagem principal, que no caso é o rapaz que está nesse processo de capacitação e amadurecimento. Oi, querido, tudo bem? Se quiser entrar, fique à vontade, viu? E os outros 2 anos, né, as outras 2 saídas para poder fazer esse trabalho, ele vai ter o aprendizado de se comunicar com os pássaros, que estão associados à intuição, né? Ele faz toda essa dinâmica de sabedoria intuitiva e animal, porque também está se relacionando com a demanda ali dos animais. E tem a terceira investida, que ele vai e aprende a linguagem dos sapos, das rãs, que tem a ver nada menos com a questão mítica, né? E profunda do inconsciente. Basicamente, os cães, nós podemos entender que a força instintiva que esse rapaz tem à sua disposição, ele desenvolve nesse primeiro momento essa força instintiva, ele sabe, né, e pulsa nele, associado à intuição, que é aprendizado com o aspecto simbólico dos pássaros, né, porque lá na frente a gente vai ver com as pombas. Com os sapos, ele desenvolve a sabedoria. E aí, é muito interessante nesse início desse conto que esse pai é incapaz de entender esse aprendizado. É irrelevante para esse pai. Porque do ponto de vista do pai, ele está apegado ao que a sociedade espera de um ser humano, né? Ele quer que aprenda a maneira como se locomover e a seguir os padrões que são tidos como normais, né? As normóticas, os processos normóticos que nós estamos, de modo geral, né, conclamados a personificar isso na nossa vida. Só que esse rapaz, ele não tem essa inclinação, né? Ele resiste sem violência. O pai, ele manifesta a violência, porque quando ele chega da terceira vez e não aprendeu nada do que o pai julga ser importante e relevante e desconsidera absolutamente tudo que esse filho desenvolveu, e obviamente esse pai é incapaz de perceber porque ele não tem desenvolvido, ele não tem esse aprendizado,
ele reage de maneira violenta, drástica e, né, deserta o filho, não é mais meu filho, e manda os empregados levarem para a floresta e matar esse filho. Né? Neste momento, quando existe essa cisão entre esse pai e esse filho, e a morte efetiva não acontece, existe obviamente uma morte simbólica, porque ele definitivamente ele rompe os laços que ele tem com essa família, com essas pessoas que estão envolvidas ali naquela, né, na dinâmica do conde. Então há sim uma morte, há sim uma cisão. E aí, a partir desse momento, ele, com posse do aprendizado, nas 3 viagens que ele fez, né, de 1 ano cada uma, ele inicia a sua jornada, o seu processo, né, o seu processo de individuação, que a gente pode chamar do ponto de vista junguiano, mas de um ponto de vista mais conhecido e mais popular, é a óbvia jornada do herói. E aí, nessa brincadeira, ele tá se desenvolvendo, ele não retorna, ele não sucumbe, ele não vai lá tentar convencer o pai do contrário, e ele segue seu caminho, ele segue a sua jornada. E aí ele chega em um determinado momento, ele encontra uma nova cidade, né? E aí ele vai lá pedir para pousar naquela cidade para poder se restabelecer, descansar e eventualmente dar sequência a essa jornada. Chegando lá, o castelão, ele aceita, ele, não, ok, você pode passar a noite aqui, só que você pode passar a noite lá embaixo, na torre de baixo, e nessa torre de baixo, ele alerta, ele também não manda de maneira fortuita, né, ele não é sacana com esse rapaz, ele fala, olha, só que eu preciso te avisar, se você ficar lá embaixo, você corre o risco de morrer, de novo, só que ele já vinha passado, né, ele já vinha passado por um processo de morte. Por quê? E aí ele explica, né? Porque lá embaixo tem os cães ferozes, né? Os cães raivosos que sempre que alguém vai lá, esses cães o devoram prontamente. Mas ele não tem medo, porque com base no seu arcabouço, né? Essa palavra tá popular hoje em dia. O seu arcabouço de desenvolvimento, ele tem a habilidade de se comunicar com esses cães e ele acredita, ele confia que ele tem a possibilidade de estabelecer um diálogo prontamente ali com aqueles animais selvagens, né? Ele pede, ele também não é tosco, né? Ele efetivamente desenvolveu um conhecimento, porque no início fala que ele é bronco, ele não é mais bronco. Ele pede para esses castelões, para essas pessoas dessa cidade, oferecer para ele, né? Criar toda ali uma estratégia de primeiro contato com esses animais. Então ele leva comida, para ele não ser a comida, ele leva comida e na hora que ele chega lá, ele entra e os cães ferozes, que devoravam prontamente todo e qualquer homem que se aproximava, os cães nem latem para ele. A recepção desses cães é de amizade, sabe? É de um igual. Né? Então ele tem esse primeiro contato de maneira muito satisfatória e alimenta os cães. Ele também ele não trai os próprios aspectos. Quanto os cães, né? A gente pode olhar para os cães que são selvagens, estão numa parte de baixo da cidade, né? Num lugar que é perigoso, que é escondido, a gente pode entender isso como aspectos sombrios que estão numa área restrita, sabe? Quando a gente faz um monte de aspectos de repressão, de alguma maneira existe ali uma contenda dentro daquele contexto daquela cidade que é de repressão. Então tudo que não serve, tudo que eu não sei como usar, a gente coloca num determinado cantinho. E vez por outra temos que sofrer, temos que interagir com aquele conteúdo e normalmente não é fácil, normalmente existe problemas, normalmente causa tsunamis na nossa vida. À medida que a gente vai tendo conhecimento, que é o caso do garoto, né, do rapaz, ele sabe que tem os aspectos sombrios, mas esses aspectos sombrios não necessariamente são sempre devastadores. Não precisa ser, ou não precisaria ser. À medida que a gente tem sapiência dos nossos conteúdos sombrios, que normalmente estão em uma área inconsciente ou relegada ou reprimida ou simplesmente ainda não acessada, a gente tem uma atitude de mais verdade, sabe? De mais
honestidade para com os nossos próprios conteúdos. Então, esses cães ferozes, dentro desse contexto simbólico, trazendo para a nossa própria vida, nós podemos entender dessa maneira. Como ele já não nega mais, né, ele já passou por algumas demandas, ele não nega que existe um potencial problema, ele se capacita para poder ir ter com esses problemas. Alimenta os cães e entende, estabelece de fato um diálogo e entende o que é que esses cães precisam para deixar de ser ferozes, para deixar de devorar, né, toda e qualquer aproximação, todo e qualquer ser humano, toda e qualquer tentativa de investida nesse contexto. Nessa dinâmica de entender qual é o problema desses cães, por que é que eles estão ali uivando e sofrendo e obviamente causando sofrimento a todos que se aproximam, ele entende que os cães contam para ele, obviamente, que eles estão sobre uma maldição, sobre um feitiço, que eles precisam ficar ali naquele lugar onde eles estão contidos, porque está contido, porque eles estão guardando um tesouro. E enquanto esse tesouro debaixo da torre, né, porque eles estão numa torre antiga, enquanto esse tesouro não for removido, né, conquistado, assumido, né, ele retirado desse aspecto sombrio, né, contido ali dentro daquele contexto, eles vão ter que continuar guardando esse tesouro. Como nesse momento, porque outros talvez tentaram, né, tirar aqueles cães, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando ele vai de maneira a ouvir, a dar escuta para esse movimento, ele consegue entender e estabelece uma relação com esses conteúdos e consegue saber tudo o que ele precisa para poder obter esse tesouro, para poder libertar esses aspectos sombrios que podem eventualmente ser destrutivos, que são os cães ferozes, e volta para a vila, né, para a parte de cima e conta, né, surpresa, ele chega lá e todo mundo não acredita como é que esse garoto não foi devorado por esses cães ferozes, que era uma coisa natural, recorrente, né, era uma coisa que era esperada. E aí ele explica o que é que está acontecendo, né. Todo mundo fica feliz porque existe uma possibilidade de solução, né, de eliminação daquele sofrimento dentro do contexto ali daquela cidade. E aí ele pede tudo que ele precisa para poder fazer esse movimento, e o Castelão, que é o dono, né, que é o manda-chuva ali naquele contexto, ainda põe um bônus nessa relação com esse rapaz, né? Porque também tem uma tabulação de uma relação ali dentro desse contexto todo, não é só com os aspectos sombrios e inconscientes. Com os nossos aspectos conscientes também precisa haver essa troca para poder ter uma harmonia, né? Uma sinergia para poder desenvolver como um todo o contexto. E aí esse Castelão fala para ele que dá tudo que ele precisa, né? Se ele precisar, todas as ferramentas, tudo que ele precisa para poder desenterrar esse ouro, para poder obter esse ouro e trazer de volta e libertar esses cães. Além disso, ele fala que se ele conseguir de verdade, se isso for de fato possível, né? Se ele atingir esse êxito, ele ainda vai adotar esse garoto como o próprio filho. Então ele sai de uma demanda onde o pai não reconhece as suas potencialidades, né, as suas capacidades iminentes e latentes e desenvolvidas à medida que ele sai os 3 anos, né, e faz esse encontro com esses mestres e desenvolve as suas habilidades. Ele é negado nesse primeiro pai, e aí ele encontra a oportunidade de estabelecer uma relação com um novo padrão de pai. O padrão foi rompido lá atrás, quando houve a morte simbólica, que era tida como esperada por esse pai como uma morte de fato. E aí, gente, ele vai lá, né, e consegue fazer tudo o que precisa, porque ele sabe, ele tem atenção e cuidado e respeito por os conteúdos que estão ali envolvidos, e consegue obter esse tesouro e leva de volta para a cidade, e não tem mais problema, né? Os cães são libertados dessa maldição, desse feitiço, eles não estão mais sob a tutela de ter que ficar ali cuidando de um tesouro que não está mais ali, e esse tesouro vai ser usado para alguma outra coisa, e aí ele conquista o direito de ser adotado por um pai
eu não sei se eu posso chamar de saudável, mas por um outro tipo de patamar de pai, sabe? Por uma outra energia arquetípica desse contexto de pai. Esse ouro, nós podemos entender do ponto de vista simbólico que são conteúdos que ele de fato toma posse. Ele já tem conhecimento, né, que é o instinto dos cães, ele tem a intuição obtida pelo conhecimento de entabular uma comunicação com os pássaros, ele tem essa facilidade, né, ou essa habilidade de se comunicar com o misterioso, com o oculto, né, que nós podemos inclusive entender com a dinâmica da espiritualidade, dessa questão que a gente muitas vezes não entende muito bem como é que funciona, mas que é possível, que está ali, que está dado. Ele já tem essas habilidades, mas ele ainda não sabe muito bem como é que une tudo isso. E aí, à medida que ele não sucumbe lá na primeira investida daquele pai autoritário de se submeter aos ditames e aos quereres desse pai, né, de atender essas expectativas daquele pai, e traça e assume e tem coragem de enfrentar quais as decisões que ele de fato tomou, de continuar indo para os anos com os mestres e aprendendo o que de fato ele acha que tem que ser aprendido, né, o de fato aqueles mestres tinham para ensinar para ele, quando ele vai lá e consegue, com base no conhecimento primordial dele em falar com os cães, ele conquista mais conteúdos do ponto de vista da sombra, né? Porque a gente já falou algumas outras vezes, para a psicologia junguiana, nós entendemos que 99%, tem uma máxima assim, né? 99% dos conteúdos sombrios são ouro. Então, 99% do que está na sombra é ouro. E aí eu sempre gosto de completar essa frase, né, essa máxima, de que o que nós fazemos com esse conteúdo que é ouro é por nossa conta e risco. Então, é o que nós fazemos com esses conteúdos é que pode eventualmente causar problemas ou causar benesses, causar êxitos, causar progresso. E aí ele vai, com base nesses aprendizados todos que ele teve ao longo dos anos anteriores, dessa jornada que ele iniciou na floresta, ele tem a habilidade, a capacidade e a competência, né, de poder, de fato, tomar posse desse conteúdo que é ouro, desse conteúdo rico. E ele faz bom uso porque ele fica ali por um bom tempo na cidade. Não existem notícias de que ele abandona esse pai, mas ele vai fazer uma viagem, ele decide fazer uma viagem para Roma, eles citam aqui. E aí ele dá prosseguimento com essa nova informação, ele dá prosseguimento ao seu processo, à sua jornada de herói. Porque se ele ficasse ali, seria ótimo, já estava bom. Mas como nós vimos em outros contos, isso também significa que pode ser interromper o desenvolvimento. Está no processo de desenvolvimento, pode chegar num momento que é maravilhoso, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos tentados a ficar sem dar sequência a esse processo evolutivo que supostamente é melhor. Nós temos capacidade e desenvolvimento para sermos mais do que estamos até aquele momento. Então, e ainda com agravantes, se a gente olhar para a nossa dinâmica de vida, não raro, quando nós ficamos num lugar bonzinho, confortávelzinho, quentinho, né, tudo arrumadinho, não é raro, aliás, é muito recorrente e comum da vida ter reviravoltas, não numa atitude de nos causar sofrimentos, mas é justamente para nos fazer andar, né, para nos impulsionar a dar sequência à nossa dinâmica evolutiva. E aí ele está indo para Roma, ele sem ser conclamado, sem ter algum outro evento destrutivo, né, ou impactante na vida dele, de fazê-lo se mover, não, ele decide ir para Roma para fazer um passeio, vai viajar para Roma.
E aí, nesse caminho, ele encontra um brejo que tem vários sapos que estão conversando, e ele, como também desenvolveu a sabedoria, né, a sabedoria mítica, que é o conhecimento de se comunicar com esses animais simbólicos, que são os sapos, ele se aproxima e tenta entender, porque você imagina, vocês já viram como um brejo? É uma sinfonia, né? São vários falando ao mesmo tempo, para você entender direito, né, o que é que tem numa dinâmica que não é o nosso habitat natural, para voltar para nós, né, as várias falas que estão na nossa mente, né? Às vezes a gente entender o que várias estão falando não é simples, a gente não ter a atenção, a acuidade de realmente estar conectado com o nosso processo evolutivo. Muitas vezes a gente inclusive dá ouvidos para caminhos que podem nos tirar do caminho. E aí ele se aproxima desse brejo, presta atenção, e ele entende o que é que aqueles sapos estão falando para ele. Ali naquele primeiro momento não é revelado o que é que eles entendem, né? No primeiro momento lá com os cães já fala de pronto o que é que os cães precisam. Na segunda conversa com esses novos aspectos mitológicos através dos sapos, também tem esse quê de mistério, porque também não é revelado, né? Ele tem conhecimento, ele obtém a informação, mas não é revelado pro leitor, né? Para quem está interagindo ali com aquele conto. Então tem esse quê de mistério explicitamente representado por esse animal mitológico do sapo. E aí, quando ele tem essa informação, ele fica profundamente introspectivo e entristece. Né? Então a notícia não é boa, supostamente para aquele tempo e espaço onde ele obtém essa informação não é boa. Ele continua a sua jornada, né? Ele não fica ali, ele não volta para trás, ele não desiste, sabe? Ele não hesita. Isso não significa que ele vai feliz da vida para dar sequência na sua viagem, porque afinal de contas ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Existia, obviamente, a oportunidade dele voltar e negar esse processo, mas de novo a gente ficaria à mercê, em algum momento, de vir alguma demanda para nos fazer mover. Ele dá sequência e chega em Roma e tem a notícia lá que o Papa morreu, né? E os cardeais estão buscando um novo Papa para substituir o anterior, que é assim que funciona na nossa vida, a gente sabe disso. Né, no contexto do papado, né, imposto hoje. E aí, tem o terceiro animal simbólico que ele aprendeu a se comunicar, que aparece quando eles estabelecem lá a condição para os cardeais eleger o Papa, que precisa ter um evento que eles entendem como mítico, né, que é milagroso, né, que é um elemento diferente, que eles entendem como uma mensagem divina. Quando ele entra na igreja, as pombas brancas, né, que tem a questão da paz, do Espírito Santo, né, toda essa questão simbólica do ponto de vista da igreja católica, que a gente está falando, né, dentro desse contexto católico. As pombas brancas vão até ele e pousam uma em cada lado dos ombros dele, e isso é o que é taxativo para ele poder ser entendido pela sociedade, pela comunidade ali religiosa, que ele é o novo Papa. E aí eles vão lá falar com ele se ele aceita. Ele hesita no primeiro momento, e aí as pombas que continuam do lado dele o convence de que sim, né, que é para ele aceitar, porque ele tem receio de não estar à altura de um cargo tão importante nessa comunidade. E aí, voltando para nossa demanda do dia a dia, né? Muitas vezes nós temos projetos, nós temos ideias, nós temos interesses, e vez por outra aparecem oportunidades, né, na nossa frente, e a gente titubeia ali, a gente hesita porque a gente acha que ainda não é capaz, né, de abraçar aquela oportunidade, não é capaz de enfrentar eventualmente aquele problema, não é capaz de se manifestar à altura que supostamente nós entendemos que é necessário para poder desempenhar aquele papel, aquela oportunidade.
E aí as pombas, que é a intuição, né? As pombas, a intuição que tem essa conversa com, né? Nessa dinâmica do religioso que a gente está tratando aqui, que tem essa conexão com o espiritual, dá conta de que sim, o fato de ser papa, né? O que ele tinha que saber para ser papa, né? Não era uma coisa explícita ali. E de novo ele tem esse movimento de ouvir, né? De dar ouvidos de fato a essa comunicação, a esse aprendizado que ele tinha, obviamente, já uma aptidão e desenvolveu lá no encontro com um daqueles 3 mestres iniciais. E aí, quando ele... só mais uma questão, na Jornada do Herói, quando a gente faz todo o processo da Jornada do Herói, se vocês pesquisarem aí, em algum momento eu trago direitinho os passos, tal, as etapas, mas é recorrente na Jornada do Herói, quando ele faz toda a jornada, né, passa por todos os propérios, todas as dificuldades, mata todos os dragões, salva todas as princesas, né, é recorrente já para chegar no finzinho do processo da jornada de ter um teste final, né? Não para sacanear, né? Não é meramente para sacanear o jornadeiro, é para justamente validar o conhecimento, o aprendizado, a transformação que aconteceu ao longo desse processo, para ele e o indivíduo ter sapiência de que todo aquele processo foi ele mesmo que executou e ele está habilitado a enxergar e a valorizar as próprias transformações, os próprios processos que ele adquiriu nessa jornada. Porque, gente, é muito comum a gente estar no processo de mudanças, né? A gente está sempre tentando fazer o nosso melhor, não é assim que funciona? E ao longo da vida, é muito comum, eu trato isso com os meus clientes em sessão sempre, é muito comum nós não em determinada circunstância, aquilo já não é mais, né, importante e relevante para você, você já não tem mais aquele apego para uma determinada, por exemplo, sentar num lugar, na mesa. Na minha casa a gente tem essa demanda de cada um tem o seu lugar para sentar, mas não é uma regra, né? Existe lá uma sinergia, meio que mais ou menos cada um sabe aonde que senta, mas não é o fim do mundo, não sei como é na casa de vocês, mas não deveria ser o fim do mundo você não sentar naquele lugar naquele momento. E tudo bem. Em algum momento, quando você estabelece que aquele é o seu lugar, quando acontece de alguém inadvertidamente sentar no seu lugar, nas primeiras interações, muito provavelmente você pode reagir de maneira apegada, né, àquela circunstância. E, por vezes, reativa, né, naquele contexto. Mas à medida que a vida evolui, que você entende que aquilo é só um lugar, né? É só um lugar à mesa, é só uma forma de você se manifestar dentro daquele núcleo familiar, né? Que aquilo não é necessariamente imutável, né? E você entende isso, você numa próxima jantar, num próximo almoço, quando o seu lugar, entre aspas, não estiver disponível, não tem nenhum problema, você vai sentar em outro lugar. Se você entendeu que aquilo não é extremamente importante, relevante, que não significa que o outro que inadvertidamente sentou no seu lugar está de maneira consciente, né, interessado em tornar a sua vida um problema porque ele sentou no seu lugar, ele está invadindo o seu espaço. Gente, não. Quando a gente entende esse processo de desenvolvimento, é muito natural que isso pare de ter a importância que eventualmente tenha tido em outrora. Porém, trazendo ainda para a vida, a gente precisa estar muito atento, isso para todos os comportamentos. Eu trouxe aqui uma coisinha banal, né? Banal.
Mas para todos os comportamentos maiores e menores ao longo do processo de vida, é muito comum. Porque, veja, mesmo quando a gente muda, quando aquilo não é mais relevante para você, né, você não se comporta, né, mais daquela forma violenta, agressiva, imatura, infantil, ou que está sempre subserviente. Não é só as coisas também, às vezes a gente está sempre servindo, e isso não necessariamente é bom para você e para quem está no seu entorno. Mas nessa dinâmica de desenvolvimento, nós sabemos ser como éramos antigamente, e o entorno espera, inconsciente e por vezes conscientemente, que o nosso comportamento seja o que eles lembram, esperam da gente. E quando nós não estamos atentos nas nossas próprias dinâmicas, é muito, muito comum nós tropeçarmos e reagimos da maneira de padrões de outrora, que não é mais importante hoje, mas a gente ainda tropeça, porque a gente tem esse vício no padrão, sabe? Esse vício no comportamento, esse vício na reação. E como o entorno espera aquilo, a gente é levado de rodão inconscientemente por esse tipo de movimentação. Então, assim, fica a brincadeira aqui de reflexão, principalmente sobre como é que você se comporta, como é que você reage hoje diante de questões que são irrelevantes para você, mas que você obviamente ainda sabe operar naquele contexto. À medida que a gente vai se desenvolvendo e tomando consciência, né, tendo o autoconhecimento e tomando posse das nossas próprias vidas, mesmo quando nós tropeçamos, porque é natural, mesmo quando nós tropeçamos nessas demandas, a gente fica cada vez menos tempo naquele modelo, naquele padrão, e aí já abre mão daquela circunstância, daquela maneira de se expressar na vida. E reassumimos o nosso padrão do agora. E continuamos o processo evolutivo. E a gente tem que ter paciência, porque o entorno pode não estar no mesmo movimento. Faz parte do movimento, faz parte da dinâmica de desenvolvimento individual e coletivo. A gente tem que estar na vida, tem que estar tocando esse movimento. Mas para fechar o conto, né, e aí ele tá lá sendo de novo testado se ele vai ou não aceitar o papado. As pombas cantam, né, falam ali no ouvido dele que sim, que é para ele aceitar. E aí quando ele aceita, ele não tem a menor ideia racionalmente desse contexto. As pombas falam para ele porque elas são a sabedoria intuitiva, são as vozes da intuição fazendo o processo de manifestação para ele se colocar naquele contexto. Ainda nessa demanda, eu achei muito legal fazer uma associação interessante sobre esses aspectos, né? Na psicologia junguiana tem as funções psicológicas que se dividem em 4, né? Que são sensação, intuição, sentimento e pensamento. Se a gente pegar as 3 primeiras, que a gente pode fazer associação, né? A sensação é um instinto através da sabedoria que ele adquire, que ele desenvolve, que ele toma posse das próprias aptidões e consegue se desenvolver nesse sentido, que é a conversa e a comunicação com os cães. Quando ele tem o primeiro ano com o primeiro mestre, a intuição, que é quando ele vai para o segundo ano e tem o segundo desenvolvimento, segundo aprendizado da comunicação através dos pássaros. As rãs, elas entram no aspecto da sensação, porque lembra lá no conto que quando ele tá passando no brejo, ele vê lá aquela algazarra dos sapos conversando, ele se aproxima para tentar entender o que está acontecendo, e quando ele entende, né, a mensagem que os sapos estão falando, ele fica introspectivo e entristece. Então ele tem essa movimentação interessante aqui nesse contexto. E aí falta a função pensamento,
né, que não está expressa aqui no animal, porque nós poderíamos elencar aqui. Mas refletindo e amadurecendo um pouco mais esse estudo, nós podemos entender essa função pensamento, com base na psicologia junguiana, desse quaternário, representada pelo primeiro pai, pelo pai original, pelo pai primeiro lá, que ele é absolutamente racional, né? Ele é autoritário, obviamente ele é uma função pensamento que está operando num formato de exacerbação, né? Ele está absolutamente descompensado. Por conta de ser a função primordial daquele pai, ele não tem nenhuma, ou muito pouco desenvolvida as outras três. Por isso que ele não consegue estabelecer uma comunicação com o próprio filho. Né? O filho viaja e faz lá os 3 movimentos de desenvolvimento para poder ter comunicações com a função sensação, a função sentimento, a função intuição. E esse pai não tem nenhuma capacidade ou habilidade de conversar com esse filho, porque esse pai não tem desenvolvido esse movimento. E o pai, ele é a representação da função pensamento, e isso não significa que o filho não tem essa função pensamento, porque nós temos todas, tá? Nós temos todas, cada qual com a sua desenvolvimento ou porção que manifesta na psique do indivíduo. Mas ele tem essa função pensamento desenvolvida e projetivamente no pai. E ele faz todo esse processo de não fazer a confrontação e enfrentamento. Isso também é um aspecto do pensamento, que tem uma racionalidade, tem uma certa racionalidade dele não peitar esse pai. Todavia, existe um aspecto muito interessante nessa conversa de funções psicológicas, que não raro a gente falou lá atrás, que não seria incomum, e é muito comum, na verdade, nas nossas vidas, da gente se moldar para poder encaixar nos padrõezinhos que esperam da gente, para a gente poder personificar no processo da sociedade. Então, do ponto de vista da psicologia, nós poderíamos, se ele tivesse sucumbido e correspondido às expectativas desse pai, ele poderia ser um caso possível de falsa função pensamento, que ele negligencia ou inibe as suas outras capacidades e habilidades, porque são capacidades e habilidades, em prol da função pensamento, para poder interagir e corresponder às expectativas do que é pedido para ele. E não só função pensamento, tá, gente? Tem várias outras, todas elas podem ser desenvolvidas de maneira falsa. E o falso não é negativo, não é no sentido de que não é verdadeiro, é que não é a função inata do indivíduo, né? Se ele assume a própria função, ele se desenvolve melhor e mais rápido, como foi o caso do garoto, né? Ele não se submeteu a essa função pensamento exacerbada. Então é muito legal. Eu vou trazer um pouco mais disso, se vocês quiserem e gostarem, me colocarem perguntas aí, eu posso ampliar esse assunto, porque ele é riquíssimo e diz muito dos nossos próprios desenvolvimentos. Então, assim, a gente se relacionar com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa família, com nossos chefes, né? A gente entendendo minimamente como nós somos, como nós operamos melhor, e como esses outros pares, esses outros personagens da nossa vida se manifestam de maneira normal, normativa, a gente pode acessar eles através da linguagem que eles entendam. Você entende essa dinâmica interessante? À medida que a gente vai percebendo que o outro ele é mais sentimental, gente, não adianta explicar por A mais B racionalmente o que você espera. Você, de alguma maneira, precisa falar com esse outro através do afeto. Você vai ter êxito e vai conseguir ter uma comunicação muito, muito mais assertiva se você conseguir minimamente falar a língua do outro. Que são, né, a dinâmica aqui das 3 línguas. E na nossa sociedade ocidental é muito celebrado, né, quem tem essa dinâmica de atravessar a vida através
quase onipotência do pensamento, da função pensamento, que é racional, que é metódico, que tem, né, todos os movimentos, né? Isso é muito mais aceito e entendido, porque é racional, né? É pensamento, né? Função pensamento, do que as outras, porque muitas vezes não dá para racionalizar o sentimento. Não dá para racionalizar como se processa o processo de intuição, simplesmente se dá. E não é para simplesmente querer aceitar isso porque não tem o que fazer. É de alguma maneira desenvolver em si nós para estabelecer os contatos com essa fonte de informação interessantíssima. São novos modelos de você interagir com o outro. Gente, eu falei um monte, eu teria mais para falar. Eu adoro esse assunto, especialmente das funções psicológicas, é uma coisa deliciosa. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou em 1 hora, quase 1 hora de live. E eu vou deixar aqui aberto para vocês, por favor, quem chegar por aqui, acessar esse conteúdo e não estava aqui, obviamente, online, algumas pessoas entraram e saíram, né? Então, não tem nenhum problema. Quem quiser fazer perguntas do que nós falamos aqui hoje, ou, de novo, de demandas pessoais, fiquem à vontade que, na medida do possível, nós fazemos essa troca, né? Essa informação. Então, fique à vontade de deixar comentários aqui ou me acessar de alguma outra maneira. O nosso próximo conto não vai ser conto, eu vou trazer mitologia, um pouquinho de mitologia. Eu vou falar, não estou falando ainda dos grandes deuses, né? Vamos sempre resvalar, porque eles são sempre pano de fundo. Vou falar de novo sobre a mitologia grega. Logo, logo a gente traz outras mitologias, porque é um universo maravilhoso. E eu vou falar de Semele, que é, né, vou usar esse é um dos livros que eu vou utilizar. A Semele, ela tem aspectos interessantíssimos que nós podemos abordar, eu vou trabalhar com vocês. Ela é acaba sendo uma das amantes de Zeus, e Zeus tinha um especial apreço por Semele, eu vou explicar depois por quê. Mas ela tem, obviamente, tudo é tragédia, né? Ela tem, obviamente, um final difícil, mas tem vários desdobramentos diante dessa relação que teve com Zeus, né? E aqui tem Hera, porque está aqui Semele, Zeus e Hera, porque, obviamente, a Hera, que é a esposa oficial, né, percebeu, né, de novo que Zeus estava com mais uma amante e vai lá e faz o que tem que fazer da perspectiva da Hera lá, que nunca eram ser amigas, né? Ela simplesmente põe fim na rival. Mas tem desdobramentos muito interessantes dessa união de Zeus e desse comportamento da amante, sabe? Dessa vulnerabilidade, do que esperar. Então a gente vai abordar um pouquinho, tanto, especialmente nesse aspecto de Semele, mas como é que Zeus e Hera têm nesse triângulo aqui, como é que eles se manifestam e como isso pode, de alguma maneira, servir de reflexão para as nossas próprias vidas, não necessariamente para a gente poder fazer um paralelo com triângulos amorosos. Vocês vão perceber que essa relação ela se dá de muitas maneiras e não necessariamente triângulos amorosos, mas triângulos sem dúvida. É isso. Então, na próximo encontro vai ser este. E semana que vem, eu depois até coloco algum postzinho no Instagram, provavelmente, ou até aqui no YouTube. Eu não virei, né? Eu vou fazer um exame importante que vai me tirar de combate o sábado todo, na próxima final de semana. Então, eu não vou conseguir ter tempo de elaborar e de preparar toda uma apresentação aqui para vocês sobre esse conto. E no domingo eu tenho um evento da minha família que vai me tomar eu estou escolhendo ficar lá com a família porque tem uma demanda importante, significativa, e eu não sei quanto tempo eu vou precisar ficar lá. Então, como eu não vou ter, né, não sei se eu terei tempo de preparar um tempo hábil, eu estou me dando, não férias, mas eu estou me dando folga. Na semana que vem, estou avisando aqui vocês. Então, na semana que vem, no próximo domingo, excepcionalmente não haverá nosso encontro, nossa terapia em grupo.
Mas na seguinte já teremos de novo, a gente retoma. E sempre que eu eventualmente não for vir aqui fazer nosso encontro, só para a gente estabelecer essa relação de confiança e ter aqui uma constância, então eu vou sempre avisar. Então, na próximo encontro, que vai ser na semana seguinte, não dia 16, dia 16 eu não estarei, mas dia 23 eu estarei aqui e muito provavelmente, eu vou confirmar isso, vai ser a minha convidada, a Larissa vai trazer algum conto interessante aqui para nós. Então, se ela não trouxer, eu já trago a Semele. Se a Larissa vier com alguma outra informação, alguma outra coisa, a gente tem um encontro no dia 30, que daí eu falo da Semele ou alguma outra coisa. Mas então é isso, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, então fique à vontade para trocar aqui com a gente, tá bom? Super beijo, boa semana, até a próxima!